O cheiro da lona molhada e da terra fria dominava a tenda do capitão Menezes. A luz de um único lampião a querosene projetava sua sombra, enorme e curvada, sobre um mapa estendido numa mesa improvisada. Eu estava parado a 2 passos da entrada. O ar gelado da noite italiana ainda agarrado ao meu uniforme. Minhas botas pesavam 1 tonelada, sujas do barro do caminho até a igreja bombardeada. O papel no meu bolso parecia queimar. Não era um relatório oficial, era algo mais pesado. Uma lista de horários de trem e um destino sussurrado pelo Rabino Rosenfeld. Um nome que soava como uma sentença de morte. Mauthausen. Eu respirei fundo, o vapor saindo da minha boca, e esperei que ele notasse minha presença. Eu acreditava, com a fé cega de um soldado, que a verdade que eu carregava era importante o suficiente para interromper a guerra dele. Aquela guerra de linhas e setas desenhadas no papel. As palavras saíram da minha boca de forma mais controlada do que eu esperava. Uma torrente de informações que eu havia ensaiado mentalmente durante todo o trajeto de volta ao acampamento. Falei dos refugiados, do porão úmido, do pavor nos olhos do velho rabino. Descrevi a folha do livro caixa, a caligrafia precisa listando vagões de carga, a data marcada para dali a 72 horas. 28.000. Repeti o número, sentindo o peso dele na minha própria língua. Homens, mulheres, crianças. Eu não estava fazendo um apelo emocional. Estava reportando um fato, um movimento inimigo de natureza diferente. Mas ainda assim um movimento. Eu esperava uma pergunta, um olhar de preocupação, talvez até mesmo um gesto de incredulidade. Esperava que a humanidade da informação superasse a rigidez da hierarquia, que por um instante ele deixasse de ser capitão para ser apenas um homem ouvindo sobre um massacre iminente. O silêncio que se seguiu foi mais frio que o inverno lá fora. O capitão Menezes não levantou a cabeça. Seus olhos continuaram fixos no mapa, como se as minhas palavras fossem apenas um zumbido irritante, um ruído de fundo sem importância. A única coisa que se moveu foi sua mão, que continuou a traçar uma linha com um lápis de carvão, seguindo o contorno de um rio ou de uma estrada que, para ele, era infinitamente mais real e urgente do que um trem cheio de gente. O som do lápis arranhando o papel era a única resposta. Cada segundo de sua indiferença era um golpe, desfazendo a minha certeza, a minha noção de dever. Eu me senti diminuir, minha urgência se transformando em um estorvo, minha denúncia se tornando um inconveniente. A distância entre nós, que antes era apenas de hierarquia, agora se tornava um abismo moral. Finalmente, ele parou de desenhar, mas ainda não olhou para mim. Sua voz cortou o ar, baixa, precisa e desprovida de qualquer emoção. Soldado, sua função é combater alemães, não gerenciar o tráfego ferroviário deles. Isso é um problema civil. Volte ao seu posto. As palavras não foram gritadas. Foram ditas com a calma de quem fecha uma porta, de quem encerra um assunto irrelevante. Um problema civil. A frase ecoou na minha cabeça, esvaziando o horror de seu significado, transformando 28.000 vidas em uma questão burocrática fora da nossa alçada. Era uma ordem, clara e final. Uma ordem para esquecer, para ignorar, para me tornar cúmplice através da obediência. Ele voltou a olhar para o mapa, e para ele, eu já não existia mais naquela tenda. Senti o sangue subir ao rosto, uma onda de calor e vergonha que não tinha nada a ver com o frio. Minha garganta se fechou. Havia um universo de coisas que eu queria dizer, perguntas que se formavam como pedras na minha laringe. Mas a disciplina militar, martelada em mim por meses, era uma mordaça eficiente. Eu era João Batista Farias, de Piracicaba, um escriturário transformado em soldado, treinado para obedecer, não para questionar. A figura do capitão Menezes, a personificação da autoridade que eu aprendera a temer e respeitar, era uma muralha. Minha insubordinação morria antes mesmo de nascer. Engoli em seco a humilhação e o desespero. Meu silêncio era minha resposta, a única permitida. Era a anuência forçada, a aceitação de que aquelas vidas não valiam o desvio de uma linha no mapa dele. Dei um meio giro sobre os calcanhares, o movimento rígido e automático de um soldado dispensado. Meus passos em direção à saída da tenda pareciam ressoar de forma obscena naquele silêncio pesado. Cada passo era uma confirmação da minha impotência.
Ao passar pela abertura da lona, o ar gélido da noite me atingiu como um soco, mas eu mal o senti. O frio agora vinha de dentro. Os sons do acampamento, um gerador distante, vozes abafadas de outros soldados, o estalar de uma fogueira, pareciam pertencer a outro mundo. Um mundo onde as regras ainda faziam sentido. Eu tinha entrado naquela tenda como um mensageiro, acreditando na estrutura que eu servia. Saí como uma testemunha, carregando um segredo que me envenenava, e a certeza de que a ordem, que eu jurara defender, era cega para o tipo de mal que realmente importava. Parado ali, na lama congelada do lado de fora, a verdade me atingiu com uma clareza brutal. Aquilo não tinha sido apenas uma dispensa ríspida de um oficial sobrecarregado. Não era sobre disciplina ou foco na missão. Era uma escolha. O capitão Menezes tinha olhado para o abismo e decidido conscientemente que não era problema dele. E ao me dar aquela ordem, ele havia me jogado lá dentro com ele. A cumplicidade não era mais uma possibilidade. Era um fato. O peso daquelas 28.000 almas invisíveis desabou sobre os meus ombros. Naquele momento, eu entendi que a obediência cega que me ensinaram a ver como uma virtude era, na verdade, uma forma de covardia. E um limite, um que eu nem sabia que existia dentro de mim, havia sido irrevogavelmente atravessado. A guerra dentro de mim estava apenas começando. O frio aqui na Itália tem um jeito de entrar nos ossos e despertar memórias que eu achei que estivessem enterradas sob o sol de Piracicaba. Fecho os olhos e não vejo a neve. Vejo meu pai. Ele chegava da usina Monte Alegre com o cheiro de melaço impregnado na roupa e um cansaço que pesava nos ombros. Suas mãos eram grossas, calejadas, mas quando ele as colocava na minha cabeça, o gesto era de uma gentileza que desmentia a dureza do trabalho. João, ele me dizia, a voz baixa e rouca, a gente abaixa a cabeça, faz o serviço e não se mete onde não é chamado. É assim que se sobrevive, meu filho. Para ele, a obediência não era fraqueza. Era uma ferramenta de sobrevivência. Uma armadura contra um mundo que podia te esmagar se você fizesse muito barulho. E eu acreditei. Por anos, a voz dele foi a minha bússola moral. A regra que me mantinha seguro na minha própria insignificância. Minha mãe, Dona Lourdes, era o silêncio e o movimento. O som da minha infância não era de brincadeiras na rua, mas o zumbido constante da sua máquina de costura, noite adentro. Ela transformava retalhos em vestidos, para as filhas dos outros, seus dedos ágeis consertando o mundo, um ponto de cada vez. O sacrifício dela era silencioso, costurado na bainha de cada peça que saía de suas mãos. Eu via o cansaço nos seus olhos, a forma como ela massageava o pescoço quando achava que ninguém estava olhando. Meu dever, o dever que eu aprendi sem que ninguém precisasse me dizer, era não lhe dar mais um fardo. Ser um bom filho, um bom aluno, um bom funcionário. Não causar problemas era a minha forma de amá-la, de honrar suas noites insones. Cada ordem que eu cumpria aqui, sem questionar, era uma extensão daquele velho pacto silencioso. Eu não seria mais uma preocupação para ela. E havia a Clara, minha irmã. Recebi uma carta dela há poucas semanas. O papel fino e a caligrafia, ainda um pouco infantil. Falava de coisas simples. Da goiabeira no quintal, de uma festa de aniversário, de saudades. Ler aquilo no meio da lama e do medo foi como abrir uma janela para um quarto quente e iluminado. Lembrei dela, pequena, correndo atrás de mim com um laço de fita torto no cabelo. A risada dela. A guerra, para mim, se resumia a isso. Garantir que aquela risada nunca fosse silenciada. Eu vim para a Itália para proteger a inocência dela, o mundo simples e seguro que ela representava. A ironia é que, para protegê-la, me ensinaram que eu precisava ignorar o choro de outras crianças, o destino de outras irmãs. A obediência que me prometeram como um escudo para a minha família, agora exigia que eu desse as costas para as famílias dos outros. Antes do uniforme, minha vida tinha a precisão de um livro-caixa, o mesmo que o rabino me mostrou. Eu era escriturário numa tecelagem. Meu mundo era o cheiro de algodão cru, o som ritmado dos teares e a beleza austera de colunas de números que se alinhavam perfeitamente. Havia uma ordem, uma lógica. Cada fio tinha seu lugar.
Cada número, seu propósito. Eu encontrava uma paz imensa naquela previsibilidade. O sistema funcionava. Eu era uma peça pequena, mas necessária. E isso me bastava. Entreguei minha autonomia àquela rotina em troca de um salário modesto e da sensação de pertencimento. Quando me alistei, achei que o exército seria igual, só que maior. Uma burocracia mais complexa, com regras mais rígidas. Mas ainda assim um sistema lógico, feito para proteger, para criar ordem a partir do caos. Eu não imaginava que a ordem, às vezes, é apenas a organização metódica da crueldade. Lembro do dia em que o trem partiu da estação em Piracicaba, me levando para o Rio, e depois para a guerra. Minha mãe não chorou. Apenas segurou minhas mãos com uma força que me surpreendeu, seus olhos dizendo tudo que sua boca não conseguia. Havia orgulho ali, mas também um medo tão profundo que me gelou a alma. O uniforme da FEB parecia pesado, grande demais para mim. Eu o vesti acreditando que ele me daria um propósito maior, que faria de mim, um simples escriturário, parte de algo nobre. Acreditava que estava trocando minha vida modesta por uma chance de defender a liberdade. Uma palavra que soava tão grande e abstrata. O que eu não entendia era que, ao vestir aquele uniforme, eu não estava apenas ganhando uma missão. Estava entregando minha voz, minha consciência, em troca de uma ração fria e da permissão para matar e morrer em nome de uma ordem que eu não tinha o direito de questionar. A rotina do acampamento foi desenhada para nos esvaziar. O frio, a fome, o tédio, o medo, tudo se repetia em ciclos. Limpar a arma, montar guarda, cavar, buracos, marchar, dormir pouco. O João Batista Farias, o rapaz que gostava do silêncio da contabilidade, foi sendo lixado, dia após dia, até sobrar apenas o soldado Farias. Um número, uma função. A camaradagem com os outros era feita mais de silêncios do que de palavras. Ninguém falava da família com muita frequência, para não deixar a saudade doer demais. Ninguém falava do medo, para não contagiá-lo. Aprendemos a existir no presente imediato, a obedecer sem pensar, porque pensar te levava para lugares escuros. A obediência era um anestésico. Era mais fácil focar no brilho do cano do fuzil do que na escuridão que se acumulava dentro de nós. A autoridade, para mim, sempre teve um rosto. Primeiro, o rosto cansado do meu pai. Depois, o rosto severo, mas justo, do meu chefe na tecelagem, o Sr. Matarazzo. Eram homens cujas ordens faziam sentido dentro de um mundo que eu compreendia. A ordem de carregar um saco mais pesado, a ordem de refazer uma planilha. Eram tarefas, não sentenças. O Capitão Menezes era diferente. A autoridade dele não tinha rosto. Era uma máscara de regulamento. Ele não olhava para nós, olhava através de nós. Via uniformes, não homens. Para ele, éramos peças num mapa, tão abstratos quanto as linhas que ele desenhava com seu lápis. A indiferença dele ao meu relato sobre o trem não foi um ato de crueldade pessoal. Foi algo pior. Foi um ato de pura e desinteressada burocracia. As vidas de 28 mil pessoas não eram um problema moral. Eram um inconveniente logístico que não constava na sua ordem do dia. A culpa é uma coisa estranha. Primeiro, senti culpa por ousar questionar, por ter a arrogância de achar que eu, um soldado raso, sabia mais que um capitão. A disciplina militar é martelada em você até virar instinto. Questionar uma ordem é como tentar parar o próprio coração. É um ato contra a sua própria sobrevivência. Ou pelo menos é isso que te fazem acreditar. Mas depois que saí da tenda dele, uma outra culpa, muito maior e mais corrosiva, começou a tomar conta. A culpa do silêncio. A culpa por ter obedecido. A imagem do rosto do Rabino Rosenfeld não saía da minha cabeça. Em seus olhos, eu não vi apenas o medo pela sua própria vida, mas o peso de todas as vidas pelas quais ele se sentia responsável. E ao me dar as costas, o capitão Menezes tinha transferido aquele peso diretamente para mim. Meu medo nunca foi da morte. O medo que me paralisava era o do erro, da desonra. O medo de envergonhar o nome do meu pai, de causar uma dor insuportável à minha mãe. Eu era um homem construído sobre a fundação da discrição, do anonimato. Ser notado era perigoso. Fazer ondas era o caminho mais curto para o fracasso.
Minha vida inteira foi um exercício de me tornar invisível, de ser um funcionário eficiente, um filho obediente, um soldado confiável. E agora, pela primeira vez, a única coisa moral a se fazer era exatamente o oposto. Era me tornar visível, barulhento, insubordinado. Era arriscar tudo o que eu era, tudo o que me ensinaram a ser, por pessoas que eu nem conhecia. O medo de ser punido era real, mas o que me aterrorizava de verdade era a perspectiva de sobreviver a essa guerra, sabendo que minha obediência tinha carimbado a passagem daquele trem. Aquela noite, deitado na minha beliche, o frio parecia vir de dentro. Todas as vozes do meu passado se misturavam na minha cabeça. A voz do meu pai, me aconselhando prudência. O zumbido da máquina da minha mãe, me lembrando do sacrifício. A risada distante da minha irmã, me lembrando do que eu estava protegendo. Mas, pela primeira vez, havia uma outra voz. A minha, ainda que fraca, sussurrando uma pergunta que abalava tudo. De que adianta sobreviver se, para isso, você precisa vender a alma? As regras que me mantiveram seguro a vida inteira haviam se tornado a arquitetura de uma monstruosidade. O sistema que eu servia com tanta lealdade estava me pedindo para ser cúmplice de um assassinato em massa. E eu entendi que a obediência que meu pai me ensinou era para o mundo dos homens, não para o mundo dos monstros. Algo dentro de mim, algo que eu nem sabia que existia, se quebrou naquela noite. Ou talvez tenha finalmente se consertado. A manhã seguinte chegou com uma luz cinzenta e indiferente. O frio parecia ter uma nova qualidade, mais pessoal, como se soubesse do meu segredo. A rotina do acampamento, que antes me dava uma sensação de ordem, agora parecia uma farsa. Limpei meu fuzil com os movimentos automáticos de sempre, mas minhas mãos não sentiam o aço gelado, sentiam o peso do papel no meu bolso, que eu havia guardado. Olhava para os rostos dos meus companheiros durante a parca refeição matinal e via uma distância que não existia antes. Eram os mesmos homens, com as mesmas piadas cansadas e o mesmo olhar exausto. Mas eu não pertencia mais ao mundo deles. Eles seguiam ordens para sobreviver. Eu havia recebido uma ordem que tornava a sobrevivência uma vergonha. O silêncio na tenda do capitão Menezes não tinha terminado. Ele havia se espalhado, contaminando tudo ao meu redor, me isolando em uma bolha de conhecimento que eu não podia compartilhar e não conseguia suportar sozinho. Decidi que precisava de um aliado, ou pelo menos de um conselho. O sargento Silva era um homem duro, um veterano cínico que já tinha visto de tudo, mas havia nele uma certa honestidade brutal. Encontrei-o perto dos jipes, limpando um revólver com um pedaço de pano sujo de graxa. Suas mãos eram um mapa de cicatrizes e calos. Aproximei-me, devagar, escolhendo as palavras com o cuidado de quem pisa em campo minado. Não falei do rabino, nem das crianças. Falei de informação de inteligência, de movimentação inimiga não convencional, que o capitão havia desconsiderado. Tentei apelar para a sua experiência, para o seu instinto de soldado. Eu esperava que ele visse a lógica, o risco tático. Eu não pedia que ele sentisse o que eu sentia, apenas que ele reconhecesse o fato. Por um instante, ele parou o que estava fazendo e me olhou. Seus olhos pequenos e astutos me medindo, pesando não minhas palavras, mas a minha ingenuidade e o tamanho do problema que eu estava prestes a me tornar. Ele cuspiu no chão de terra batida, um som seco e final. Sua voz saiu baixa, um rosnado conspiratório. Farias, você quer morrer por uma causa que não é sua? O capitão te enterra vivo e ninguém vai nem lembrar seu nome. As palavras não foram um conselho. Foram uma sentença. Ele voltou a limpar a arma, o movimento ritmado do pano sobre o metal, sendo a minha dispensa. Senti o ar me faltar. A solidão, que antes era uma suspeita, agora era uma parede de granito. O sargento Silva não era mau, eu entendia isso. Ele era um sobrevivente. Ele havia aprendido a regra mais importante daquela guerra, uma regra que não estava em nenhum manual. Abaixe a cabeça para não a perder. A indiferença dele era a sua armadura, a mesma que meu pai tentou me dar a vida inteira. E ao me dar as costas, ele me confirmou que, naquela estrutura que eu tanto respeitava, a moralidade era um luxo que ninguém ali podia se permitir. Eu estava completamente só. A retaliação do capitão Menezes não veio com um grito ou uma acusação formal. Veio com um gesto. Na manhã seguinte,
Durante a formação, ele passou por mim sem me olhar, parou e apontou com o queixo para uma área vazia atrás das barracas. Precisamos de uma nova trincheira de latrina. Farias, pode começar. A ordem foi dada em voz alta, para que todos ouvissem. Não era uma tarefa militar, era uma humilhação. Cavar a terra italiana congelada de dezembro com uma picareta era um trabalho brutal, desmoralizante. Cada golpe da ferramenta no chão duro ecoava como uma zombaria. Os outros soldados desviavam o olhar, alguns com pena, outros com um alívio mal disfarçado por não estarem no meu lugar. Menezes não precisava me confinar a uma cela. Ele estava me enterrando em um buraco à vista de todos, me marcando como um problema, um exemplo do que acontecia quando um soldado pensava em vez de apenas obedecer. A terra fria grudava nas minhas botas, no meu uniforme, e eu sentia que ela estava grudando na minha alma. Enquanto a picareta batia contra a terra dura, o ritmo do trabalho forçado começou a clarear meus pensamentos. O choque de cada impacto subia pelos meus braços e sacudia meu corpo, mas minha mente encontrava um foco estranho e afiado. Aquilo era um padrão. A indiferença, o conselho cínico do sargento, a punição disfarçada de tarefa, não eram eventos isolados. Era a resposta do sistema. Era a forma como a máquina se protegia de qualquer peça que ameaçasse emperrar suas engrenagens. O objetivo daquele trabalho exaustivo não era apenas me punir, era me esgotar. Era encher meu corpo de dor para que não sobrasse espaço na minha cabeça para a culpa, para a dúvida, para as 28.000 almas. Era uma tática tão antiga quanto os próprios exércitos. Quebrar o corpo para domar o espírito. Mas algo inesperado aconteceu. A cada pedaço de terra congelada que eu arrancava, eu sentia não a minha determinação diminuir, mas uma raiva fria e silenciosa se solidificar dentro de mim. Os dias se arrastavam na monotonia daquele castigo silencioso. Eu cavava durante o dia, e à noite, desabava na minha beliche. O corpo moído, os músculos tremendo de exaustão. A camaradagem que antes me sustentava havia evaporado. Meus colegas de barraca me ofereciam um pedaço de pão a mais, um gole de água. Mas as conversas morriam quando eu me aproximava. Eles não eram cruéis. Eram assustados. Em mim, eles viam o perigo, a possibilidade de atrair a ira do capitão. Seus olhares de soslaio, seus silêncios constrangidos, eram mais uma camada da minha punição. Eu me tornei um fantasma no meio deles. Uma presença incômoda que lembrava a todos da fragilidade de suas posições. O isolamento era completo. Eu estava pagando o preço não por um crime que cometi, mas por um crime que me recusei a ignorar. O contraste era brutal. Eu me sentia um criminoso por tentar salvar vidas, enquanto os que escolhiam a indiferença continuavam sendo soldados honrados. Na terceira noite, fui designado para a guarda perto da tenda de comunicações. O frio era intenso. O vento cortava o rosto. Era uma posição que ninguém queria, e eu sabia que não era uma coincidência. Dentro da tenda, um operador de rádio americano falava com seu QG, a voz monótona e cansada preenchendo o silêncio da noite. Eu não estava tentando ouvir, mas as palavras flutuavam para fora, claras no ar gelado. Ele lia um relatório de rotina, listando atividades inimigas. E então, eu ouvi: Enemy Logistical Transport, Bologna Rail Yard. Low Value, Non-Military Personnel, no Action Recommended. Transporte logístico inimigo, baixo valor, pessoal não militar. Nenhuma ação recomendada. Meu coração parou. O sangue gelou nas minhas veias. Não era apenas o capitão Menezes. O comando aliado sabia. Eles sabiam do trem, sabiam das pessoas, e haviam classificado 28.000 vidas humanas como um transporte de baixo valor. A informação não havia sido ignorada. Ela havia sido recebida, processada e arquivada como irrelevante. Aquela frase, baixo valor, quebrou a última coisa que me restava: a fé na causa. Até aquele momento, eu podia acreditar que Menezes era apenas um homem falho, um elo fraco em uma corrente nobre. Mas não. A indiferença dele não era um desvio, era a política. A máquina de guerra para a qual eu havia dedicado minha vida, a aliança que lutava em nome da liberdade, havia feito a mesma conta que ele. 28.000 homens,
mulheres e crianças, eram um inconveniente estatístico. Um problema civil. A verdade era muito maior e mais monstruosa do que eu imaginava. Não era uma questão de um capitão covarde, mas de um sistema inteiro construído sobre uma lógica fria e desumana, onde vidas só tinham valor se servissem a um propósito estratégico. Eu, João Batista Farias, de Piracicaba, estava servindo a uma burocracia que pesava almas humanas em uma balança, e as considerava leves demais. A guerra que eu via agora não era contra os alemães. Era contra aquela lógica. O desespero tem um sabor metálico, de sangue e medo. Com a revelação do rádio, eu soube que não havia mais tempo. O prazo de 72 horas estava se esgotando. Eu tinha que tentar uma última vez. Não por esperança, mas por obrigação, para que eu pudesse dizer a mim mesmo que havia esgotado todas as vias. Engoli meu orgulho, minha humilhação, e marchei de volta para a tenda do capitão Menezes. Desta vez, eu não me anunciei. Apenas entrei. Ele estava de pé, olhando para o mesmo mapa, como se não tivesse se movido nos últimos 2 dias. Minhas mãos tremiam, mas minha voz, quando saiu, era firme. Eu não falei de moralidade. Tentei falar a língua dele. Capitão, reconsiderando a informação, o transporte pode ser uma distração, uma armadilha tática para desviar nossos recursos. Um risco que não podemos ignorar. Eu estava oferecendo a ele uma saída, uma justificativa militar, para fazer a coisa certa. Uma chance de salvar seu orgulho e talvez sua alma. Ele se virou para mim lentamente. O rosto dele não era de irritação, mas de uma fúria contida, gelada, que era muito mais assustadora. Seus olhos, que antes me ignoravam, agora me perfuravam, me cravando no lugar. Ele deu um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal, forçando-me a sentir a emanação de sua autoridade. O cheiro de tabaco e lona molhada parecia mais forte, sufocante. Eu podia ver a veia pulsando em têmpora. Por um longo segundo, ele não disse nada, apenas me encarou, e naquele silêncio, eu senti o peso de toda a hierarquia militar desabando sobre mim. Eu não era um soldado reportando um risco. Eu era um inseto que ele estava prestes a esmagar. A promessa implícita do meu uniforme, de que eu seria ouvido, de que minha observação importava para a missão, se desfez em nada sob aquele olhar. Ele não via um homem. Via apenas um ato de insubordinação que precisava ser erradicado. Sua voz cortou o ar, não alta, mas afiada como um caco de vidro. Mais uma palavra sobre esse maldito trem, Farias, e eu mesmo assino sua ordem de transferência para Monte Castelo. Fui claro? A ameaça pairou no ar, absoluta e final. Monte Castelo. O nome era uma lenda de terror entre nós. Um moedor de carne. Enviar um soldado para lá não era uma transferência, era uma execução disfarçada. Ele estava me oferecendo uma escolha clara. Meu silêncio ou minha vida. A ambiguidade havia acabado. A máscara, de disciplina e estratégia, havia caído, revelando o rosto da tirania. Ele não estava protegendo a missão, estava protegendo a si mesmo, sua carreira, sua paz de espírito. Ele estava disposto a me matar para não ter que lidar com a verdade que eu representava. Eu senti o chão sumir sob meus pés, a última porta se fechando com a força de uma explosão. A obediência não era mais uma opção. A obediência agora era suicídio, de um jeito ou de outro. Assenti com a cabeça, um movimento mínimo, quase imperceptível. Não consegui pronunciar o sim, senhor, que a disciplina exigia. Minha garganta estava fechada. Dei meia volta e saí da tenda. Desta vez, sem a humilhação da primeira vez. O medo ainda estava lá. Um nó gelado no estômago. Mas algo mais havia tomado seu lugar. Uma estranha e terrível calma. A clareza. Eles haviam me tirado todas as opções. Tinham fechado todas as portas. Ignorado todas as regras de decência e dever. Ao me ameaçar, ao me empurrar para o abismo, o capitão Menezes havia sem querer me libertado. Ele havia rompido o contrato. Eu não devia mais lealdade àquela cadeia de comando. Meu dever não era mais para com ele, ou para com o exército, ou para com a hierarquia. Meu dever agora era para com os 28 mil rostos que eu nunca veria. Ao sair para a noite fria,
Eu não era mais o soldado Farias, treinado para obedecer. Eu era apenas João Batista, um escriturário que havia encontrado um erro monstruoso no livro Caixa do Mundo. E sabia que teria que corrigi-lo sozinho. A noite engoliu o som dos meus passos quando me afastei da tenda do capitão. Desta vez, não havia humilhação, apenas um silêncio oco dentro de mim. A ameaça de Monte Castelo não era uma punição, era uma sentença de morte limpa, burocrática. Ele me ofereceu a escolha entre duas covardias: morrer em silêncio ou viver como cúmplice. E naquela escolha, naquela clareza brutal, ele me deu algo que não esperava: liberdade. A liberdade de quem não tem mais nada a perder. Correntes da disciplina, do respeito à hierarquia, do medo da autoridade, todas elas se partiram naquele instante. Eu não era mais um soldado seguindo uma cadeia de comando. Eu era um homem sozinho, parado na beira de um abismo, e a única coisa que me restava era a minha própria consciência. O frio do inverno italiano não era nada comparado ao gelo que se instalou na minha alma. Um gelo que não paralisava, mas que, estranhamente, focava meus pensamentos com uma precisão terrível. De volta à minha beliche, o mundo do acampamento parecia distante. Um teatro de sombras. Os roncos dos meus companheiros, o cheiro de lã molhada e suor, tudo parecia pertencer a uma vida que eu não vivia mais. Meu corpo doía pelo trabalho inútil de cavar a terra congelada, um castigo pensado para me quebrar. Mas a exaustão física não alcançava a minha mente, que agora operava com uma calma febril. Puxei a manta áspera até o queixo, mas o frio vinha de dentro. Era o frio da solidão absoluta, a certeza de que todas as estruturas nas quais eu acreditava, o exército, a hierarquia, a causa dos aliados, eram uma farsa. Eram máquinas indiferentes, e eu era apenas uma peça defeituosa que eles estavam prestes a descartar. Fechei os olhos, mas não havia escuridão. Apenas a imagem do rosto do rabino. E depois, a imagem do mapa na tenda do capitão, com suas linhas que decidiam quais vidas importavam e quais eram apenas um problema civil. Foi então que minha mão tocou o papel fino e amassado no bolso interno da minha túnica. A carta da minha mãe, chegada naquela tarde. Eu a desdobrei com um cuidado que beirava a reverência. A caligrafia dela familiar e reconfortante. Ela falava de coisas simples, do calor que fazia em Piracicaba, das dificuldades com o racionamento de açúcar. E então, ela mencionou a festa de aniversário da Clara. Minha irmã faria 12 anos. Minha mãe descreveu o bolo improvisado, o vestido que ela mesma costurou, a alegria nos olhos da minha irmã ao soprar as velas. Laili, aquelas palavras e uma imagem se formou na minha mente com uma clareza insuportável. A risada de Clara, segura em nossa pequena casa, protegida do mundo. O som daquela risada, que era a razão pela qual eu estava ali, naquela guerra, naquele frio, ecoou no silêncio da minha mente. Era o som da inocência, o som da vida que eu jurei proteger. A imagem da minha irmã soprando as velas colidiu violentamente com a imagem que minha mente insistia em criar. Outras crianças, com outros nomes, talvez da mesma idade de Clara, sendo empurradas para dentro de um vagão de carga em Bolonha. O contraste me partiu ao meio. Como eu poderia proteger a inocência da minha família, se para isso precisasse fechar os olhos para o massacre da família dos outros? A voz do meu pai, com seu conselho de prudência e cabeça baixa, se dissolveu. A obediência que ele me ensinou como ferramenta de sobrevivência era, agora, a arma que assinaria a sentença de morte de milhares. Naquele momento, eu entendi. A verdadeira desonra não seria desobedecer a um capitão. A verdadeira desonra, a mancha que nunca sairia da minha alma, seria obedecer. Seria voltar para casa, olhar nos olhos da minha irmã e saber que a segurança dela foi comprada com o meu silêncio e a vida de outras crianças. Uma nova percepção, afiada e dolorosa, tomou conta de mim. Eu estava esperando que o sistema fosse justo. Esperando que o capitão tivesse uma epifania moral, que o sargento mostrasse compaixão, que um comando anônimo visse o valor naquelas vidas. Eu estava esperando salvação de uma máquina que não tinha coração. E essa espera era uma forma lenta de suicídio moral. Ninguém viria. Ninguém ia fazer a coisa certa.
A responsabilidade havia caído, por um acaso cruel do destino, nos meus ombros. E eu não podia mais passá-la adiante. Meu silêncio, a partir daquele momento, não era mais submissão. Deixou de ser o silêncio do medo e se tornou o silêncio da preparação. O soldado que esperava ordens morreu naquela beliche. Em seu lugar, restou um homem que precisava encontrar uma maneira de agir. Não contra a corrente, mas por baixo dela, onde ninguém estaria olhando. Meu pensamento se voltou para o meu antigo mundo, o da tecelagem em Piracicaba. Lembrei-me do cheiro de óleo e algodão, do barulho ensurdecedor dos teares. Mas, acima de tudo, lembrei-me do meu escritório silencioso, do poder contido nos livros caixa, nas ordens de serviço, nos relatórios de produção. Lembrei-me de uma vez em que um simples erro de digitação meu em um código de produto enviou toneladas de fio errado para a tinturaria, paralisando a produção por quase 2 dias. O Sr. Matarazzo ficou furioso, não pelo erro em si, mas pela sua consequência. Um pequeno detalhe no papel havia travado a engrenagem inteira. A burocracia, com suas regras, seus formulários e sua linguagem impessoal, não era apenas uma jaula que limitava a ação. Ela era a própria linguagem da máquina. E se eu quisesse parar uma parte daquela máquina de guerra, eu não poderia gritar com ela. Eu precisava lhe dar um papel com as palavras erradas. A ideia surgiu não como um raio de inspiração, mas como uma conclusão lógica, fria e inevitável. Eu não podia enfrentar o capitão Menezes com um fuzil. Eu não podia apelar para sua humanidade, pois ela não existia ou estava enterrada fundo demais. Eu não podia confiar na cadeia de comando, pois ela já havia julgado e descartado o assunto. Mas eu podia usar a única habilidade que eu realmente possuía. Eu não era um grande soldado, mas eu era um excelente escriturário. Eu entendia de processos, de formulários, de carimbos. Eu sabia como um relatório bem escrito, com a terminologia correta e a aparência de oficialidade, era tratado com uma fé cega. O sistema não questionava seus próprios papéis. O risco era absoluto. Falsificação de documento militar em tempo de guerra. Traição. Fuzilamento. O medo ainda estava lá. Um nó de gelo no meu estômago. Mas, pela primeira vez, era menor que a certeza do que eu precisava fazer. A decisão final se assentou dentro de mim, não com um estrondo, mas com uma calma profunda. O conflito havia terminado. A angústia, a dúvida, a culpa paralisante. Tudo isso se foi, substituído por um propósito singular e terrível. Eu iria à tenda administrativa naquela noite. Usaria a máquina de escrever, o papel timbrado, os carimbos. Eu criaria um fantasma de papel, uma ameaça tática que forçaria o comando a fazer exatamente o que eu precisava. Parar aquele trem. Eu não seria, um herói. Eu seria um falsificador, um criminoso de guerra aos olhos do meu próprio exército. Mas, aos meus próprios olhos, eu seria um homem que se recusou a deixar um erro monstruoso passar sem correção no grande livro-caixa do mundo. Respirei fundo pela primeira vez em dias. Um fôlego longo e estável. A guerra do lado de fora continuaria, mas a guerra dentro de mim havia acabado. E eu havia vencido. A chuva fina que começou a cair parecia um cúmplice, abafando o som dos meus passos na lama. Cada passo em direção à tenda administrativa era um passo para longe do homem que eu tinha sido. O soldado obediente, o filho prudente, o escriturário que encontrava conforto nas regras. Eu estava deixando todos eles para trás, na escuridão. Não havia mais debate na minha cabeça. Não havia mais a tortura da dúvida. Apenas a clareza fria e cortante de uma tarefa que precisava ser executada, como lançar uma coluna de números num livro-caixa. O medo não tinha desaparecido. Ele estava ali, um nó, gelado no estômago, mas agora estava a meu serviço, afiando meus sentidos, mantendo-me alerta. O cheiro de terra molhada e pinho era o cheiro de um mundo que eu estava prestes a trair para, de alguma forma, salvá-lo. Eu não sentia heroísmo. Sentia o peso de uma correção necessária. A lona da entrada da tenda estava frouxa. Deslizei para dentro como um fantasma. O silêncio ali era diferente do silêncio do campo. Era um silêncio de papel, de burocracia adormecida. O cheiro de tinta de mimeógrafo e de café frio pairava no ar.
Sobre a mesa do escrivão, a máquina de escrever parecia uma arma estranha e complexa. Ao lado dela, uma pilha de papel timbrado do quartel-general. Os carimbos alinhados como pequenos soldados de madeira e borracha. Aquelas eram as ferramentas do poder naquele lugar. Não os fuzis, não os canhões, mas aqueles objetos mundanos que podiam mover exércitos, condenar homens, ou, se usados da maneira certa, talvez parar um trem. Por um instante, o absurdo da situação me atingiu. Eu, João Batista Farias, de Piracicaba, estava prestes a cometer um ato de traição com uma máquina de escrever. A ironia era tão amarga que quase me fez sorrir. Sentei-me na cadeira do escrivão, o movimento lento e deliberado. Minhas mãos, que tremeram de medo e raiva na frente do capitão, agora estavam perfeitamente firmes. Retirei uma única folha de papel timbrado da pilha. O toque do papel era liso, oficial. Inseri-o no rolo da máquina com a mesma precisão que usava na tecelagem. O clique metálico quando o papel se encaixou foi o único som na tenda, e pareceu ressoar como um tiro. Respirei fundo e comecei a digitar. As palavras não surgiram de um impulso, mas de um cálculo frio. Eu não estava escrevendo um apelo. Estava construindo uma mentira funcional. Usei a linguagem que aprendi a ouvir e a temer. Relatório de inteligência urgente, confidencial, ação imediata requerida. Cada tecla que eu pressionava era um prego no caixão da minha antiga vida, da minha segurança, da minha obediência. O conteúdo da mentira fluiu com uma lógica assustadora. Eu não inventei uma história mirabolante, apenas um fato plausível dentro da névoa da guerra. Fontes de reconhecimento confirmam concentração de elementos da 26ª Divisão Panzer ao sul de Bolonha. Posição estimada: setor do pátio ferroviário. Inteligência sugere preparação para contra-ataque surpresa, visando cortar linhas de suprimento aliadas. Eu sabia que a 26ª Panzer estava em outra frente, mas o comando americano, com sua cautela e seus mapas em larga escala, não arriscaria. Para dar peso à informação, inflei os números das nossas próprias patrulhas na área, criando a ilusão de que a informação vinha de múltiplas fontes brasileiras confiáveis. Eu estava usando a própria paranoia do sistema contra ele. Estava transformando a burocracia, a arma de Menezes, na minha própria arma. O passo seguinte era o mais perigoso: a autenticação. Eu precisava de uma assinatura, de um carimbo. Encontrei o carimbo de urgente e o pressionei com força sobre a almofada de tinta vermelha, depois sobre o papel. A mancha escarlate no topo da página pareceu gritar. Era a cor do perigo, do sangue, da minha própria sentença se eu fosse descoberto. Para a assinatura, escolhi a de um tenente, um rapaz chamado Carvalho, que eu sabia estar liderando uma patrulha de 3 dias e não voltaria antes do amanhecer. Pratiquei a assinatura dele algumas vezes numa folha de rascunho, imitando os floreios que eu via nos relatórios. Não ficou perfeita, mas no meio da noite, na pressa de uma mensagem urgente, seria o suficiente. Era o toque final, a falsificação que me transformava, sem sombra de dúvida, em um criminoso. Com o documento pronto, dobrei-o com cuidado. Meu coração martelava contra as costelas, um ritmo surdo e constante. O risco era palpável agora. Se alguém entrasse, se o escrivão voltasse por algo que esqueceu, tudo estaria acabado. Mas a tenda permaneceu silenciosa, mergulhada na escuridão e no som da chuva lá fora. Caminhei até o canto onde ficava a saca de lona para a correspondência destinada ao comando americano, que um jipe recolhia religiosamente todas as madrugadas, às 4 da manhã. Abri o fecho e deslizei meu relatório forjado para dentro, sentindo-o se misturar com os outros papéis, os relatórios verdadeiros, as requisições, as burocracias do dia a dia. Minha mentira agora fazia parte do sistema. Estava no fluxo sanguíneo do exército. Não havia como voltar atrás. Saindo da tenda, a chuva fina no meu rosto pareceu lavar algo. Não a culpa, mas a paralisia. Voltei para a minha beliche e me deitei, os olhos abertos na escuridão, ouvindo a respiração dos outros soldados. Eles dormiam o sono dos justos, dos que seguiam ordens. Eu não sentia inveja. Sentia uma solidão vasta, profunda, mas não era uma solidão de desespero. Era a solidão de quem fez uma escolha que ninguém mais poderia entender. As horas seguintes
foram as mais longas da minha vida. Cada som do lado de fora, um guarda tossindo, o motor de um gerador, o vento na lona, era um prenúncio da minha descoberta. Eu não rezei. Apenas esperei, com o corpo tenso, que a máquina que eu havia alimentado com uma mentira começasse a girar na direção que eu queria. Aconteceu pouco antes do amanhecer. Primeiro, um zumbido distante de um jipe chegando em alta velocidade. Depois, vozes. Não as vozes sonolentas da troca de guarda, mas vozes tensas, urgentes, vindo da tenda de comando. Luzes de lanterna cortaram a escuridão. Ouvi fragmentos de ordens sendo gritadas. Palavras como comando do 5º Exército, alerta máximo, redirecionar a artilharia, bloqueio total, setor Bolonha. A máquina havia mordido a isca. O pânico burocrático que eu esperava estava se desenrolando exatamente como o previsto. O capitão Menezes, eu podia imaginar, estava sendo acordado com ordens superiores que ele não entendia. Ordens que contradiziam sua visão limitada do campo de batalha. Eu fechei os olhos, o corpo finalmente relaxando na beliche. O barulho do caos lá fora era o som mais tranquilizador que eu já tinha ouvido. Quando a alvorada finalmente rompeu, cinzenta e fria, o acampamento era uma colmeia de atividade frenética e confusa. Unidades de artilharia estavam sendo reposicionadas. Patrulhas eram enviadas em novas direções. A conversa entre os soldados era uma mistura de medo e excitação sobre o ataque alemão surpresa. O capitão Menezes passou por nossa barraca, o rosto uma máscara de fúria e confusão. Seus olhos passaram por mim sem me registrar, perdido em um problema que ele não criou e não podia controlar. Ninguém olhava para mim. Eu era invisível, apenas mais um soldado raso observando o desenrolar dos acontecimentos. A notícia que me interessava veio de um sargento de comunicações que reclamava em voz alta. Bloquearam tudo. Nenhuma linha de trem funciona num raio de 50 quilômetros de Bolonha. Logística toda fodida. Eu baixei a cabeça para esconder o alívio que ameaçava transbordar em meu rosto. O trem não partiria. O dia passou em uma névoa de tensão. O ataque alemão, claro, nunca veio. Ao anoitecer, as ordens foram relaxando, e a explicação que se espalhou foi a de inteligência falha, um erro comum na confusão da guerra. O capitão Menezes passou o resto do dia trancado em sua tenda, humilhado por ter sido pego de surpresa por uma ameaça fantasma. Eu cumpri minhas tarefas, limpei meu fuzil, comi minha ração fria, tudo em silêncio. Ninguém nunca saberia. Eu não era um herói. Heróis recebem medalhas. Eu, se descoberto, receberia uma bala. Mas, pela primeira vez desde que cheguei à Itália, eu senti que havia cumprido meu dever. Não o dever para com um capitão ou um regulamento, mas para com aquelas 28 mil vidas. O silêncio que se instalou em mim não era mais de medo ou submissão. Era o silêncio de um livro-caixa finalmente em ordem. As semanas que se seguiram foram estranhas, suspensas numa névoa de normalidade forçada. A guerra continuou, seu curso moedor, com suas pequenas vitórias e suas perdas anônimas. O incidente do ataque fantasma foi se tornando uma nota de rodapé, uma anedota contada com um misto de alívio e zombaria entre os soldados. Para a maioria, foi apenas mais um erro na burocracia caótica da guerra. Mas para mim, era um silêncio que gritava. Eu me movia entre eles, cumpria minhas ordens, limpava meu fuzil, mas uma parte de mim estava permanentemente em outro lugar, presa naquela madrugada de chuva fina, esperando por uma consequência que nunca chegava. Eu não sabia se meu ato tinha sido um sucesso ou apenas um grito inútil no vácuo. Vivia com a dúvida. E a incerteza era uma forma de punição mais sutil e corrosiva do que qualquer trincheira que Menezes pudesse me mandar cavar. O capitão Menezes nunca mais me dirigiu a palavra, exceto para dar ordens curtas e impessoais durante a formação. Mas seus olhos me encontravam. Eram olhares rápidos, cortantes, cheios de uma fúria impotente e de uma desconfiança que ele não podia provar. Ele sabia. De alguma forma, ele sentia que eu estava por trás da sua humilhação perante o comando americano. Sua autoridade sobre mim, antes absoluta e aterrorizante, agora estava rachada. Ele não podia me punir sem admitir que um simples soldado o havia enganado, que sua avaliação da situação fora desastrosamente errada. Então, ele me vigiava.
Seu silêncio não era de indiferença como antes, mas de contenção. Tornamo-nos dois inimigos presos na mesma rotina, compartilhando um segredo que apenas um de nós conhecia por inteiro. Sua raiva silenciosa era a primeira confirmação de que eu havia, de fato, movido as engrenagens daquela máquina. A dinâmica na minha unidade mudou de forma quase imperceptível. Os outros soldados que antes me evitavam por medo de atrair a ira do capitão, agora me olhavam com uma curiosidade cautelosa. Eles viam os olhares de Menezes. Viam que eu não era mais o alvo de punições humilhantes. Eles não entendiam o que havia acontecido, mas percebiam a mudança no equilíbrio de poder. O sargento Silva, o mesmo que me aconselhou a baixar a cabeça, agora às vezes me oferecia um cigarro em silêncio. Um gesto que valia mais que qualquer palavra. Não era amizade. Era uma forma de respeito relutante, o reconhecimento de que eu havia sobrevivido a algo que deveria ter me destruído. Eu continuava um solitário, mas minha solidão não era mais a de um pária. Era a de um homem que guardava um segredo que lhe conferia uma gravidade, uma firmeza que os outros podiam sentir, mesmo sem compreender sua origem. O inverno começou a ceder, a neve suja derretendo e revelando a terra marrom e ferida da Itália. As frentes de batalha se moviam, e com elas, a nossa unidade. A memória do relatório forjado começou a se cobrir com a poeira de novas marchas, novos medos, novas perdas. A dúvida sobre o destino do trem, no entanto, permanecia como uma brasa acesa sob as cinzas. Eu havia interrompido um processo, mas o que aconteceu depois? A guerra era uma máquina implacável, capaz de contornar qualquer obstáculo. Talvez eu tivesse apenas adiado o inevitável. A ideia me assombrava nas longas horas de guarda noturna. Eu olhava para as estrelas frias sobre as montanhas e me perguntava se meu ato de traição havia sido em vão, se aquelas 28.000 almas haviam encontrado seu destino em outro trem, em outro dia. A falta de uma conclusão me roía por dentro, deixando um gosto de fracasso na boca. A validação, quando veio, não chegou por um canal oficial, nem por um sussurro no acampamento. Chegou na forma de um velho magro, com um casaco remendado e um olhar cansado, que se aproximou de mim enquanto eu estava de guarda na entrada de um vilarejo recém-libertado. Ele era um partisano, um dos muitos civis que lutavam nas sombras. Pediu um pouco de água. Enquanto eu enchia seu cantil, ele me estendeu um pedaço de pão escuro, um gesto comum de gratidão. Para você, soldado, disse ele em um italiano, arrastado. Seus olhos encontraram os meus por um instante, e havia neles uma intensidade que me pareceu estranha. Aceitei o pão, agradeci, e ele se foi, desaparecendo em uma viela estreita. Era apenas mais um encontro fugaz na confusão da guerra, mas algo no seu olhar me fez parar e sentir o pão em minhas mãos. Era mais pesado do que deveria ser. Esperei até estar sozinho, atrás de um muro em ruínas, para examinar o presente. O pão era denso, rústico. Meus dedos encontraram algo duro e estranho no meio dele. Com o coração batendo descompassado, abri o pão com cuidado. Dentro, envolto em um pequeno pedaço de tecido para protegê-lo da umidade do miolo, havia um bilhete. Era um pedaço de papel de embrulho, amarelado e amassado, dobrado várias vezes até se tornar um pequeno quadrado. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui desdobrá-lo. O medo e a esperança se misturavam em minha garganta, sufocando-me. Por semanas eu vivi no limbo da incerteza. E agora, naquele pedaço de papel sujo, estava a resposta. Fosse ela qual fosse. A resposta que determinaria se minha alma estava salva ou condenada. Respirei fundo o ar frio da manhã e finalmente olhei para o que estava escrito. A caligrafia era apressada, quase um rabisco, feita com um pedaço de carvão ou um lápis gasto. Havia apenas um número e uma palavra. 28.000. E embaixo, Grazi. Li as palavras 1, 2, 3 vezes. O número exato que o rabino Rosenfeld havia sussurrado para mim naquele porão úmido. E... depois, aquela única palavra em italiano. Obrigado. Não havia remetente. Não havia explicação. Não era preciso. O mundo ao meu redor pareceu desaparecer. O som dos jipes distantes, as vozes dos outros soldados, o vento frio nos Apeninos. Tudo se calou. Apenas aquelas duas palavras existiam.
pulsando no papel em minha mão. O peso que eu carregava em meus ombros, o peso da dúvida, da culpa potencial, simplesmente se dissolveu. Não foi um alívio barulhento, não foi uma explosão de alegria. Foi um silêncio. Um silêncio profundo e absoluto que preencheu cada espaço vazio dentro de mim. Entendi, então, o que meu ato havia desencadeado. O relatório falso não tinha, por si só, salvado ninguém. Ele não era um ato mágico. Ele havia comprado tempo. Apenas isso. Havia criado um dia, talvez 2, de caos logístico, de paralisia burocrática. E nesse pequeno intervalo, nessa janela que eu abri com uma mentira, a própria guerra havia mudado de curso. O avanço aliado em outra frente, a movimentação de tropas alemãs para conter outra ameaça, algo que eu não podia saber ou prever, tornou o transporte inviável. Os prisioneiros foram dispersados, a logística refeita, a oportunidade perdida. Eu não fui o herói da história. Eu fui o escriturário que encontrou um erro no sistema e, ao tentar corrigi-lo com as ferramentas que tinha, deu ao destino uma chance de intervir. A gratidão do rabino não era por um milagre, mas por uma chance. E isso era mais do que suficiente. Dobrei o bilhete com o mesmo cuidado de quem guarda uma relíquia e o coloquei no bolso interno da minha túnica, junto às cartas da minha mãe. Ele ficaria ali, um segredo quente contra o meu peito. Voltei ao meu posto, o fuzil novamente pesado em minhas mãos, mas eu era um homem diferente daquele que havia saído dali minutos antes. A firmeza que os outros viam em mim não era mais um mistério para mim mesmo. Era o conhecimento de que, uma vez na minha vida, eu havia sido confrontado com uma escolha impossível, e não havia virado as costas. Eu havia arriscado tudo. Minha vida, minha honra, o nome da minha família, não por uma bandeira ou por uma ordem, mas por um número escrito num pedaço de papel. O medo da autoridade, que me paralisou por toda a vida, havia se transformado em algo novo. Um respeito seletivo. Eu ainda obedeceria, mas nunca mais de forma cega. O capitão Menezes continuou a me observar pelo resto da campanha, sua desconfiança se tornando uma parte silenciosa da paisagem da guerra. Ele nunca soube a verdade, e eu nunca a contei. Sua punição não foi uma corte marcial, mas a convivência eterna com a dúvida, com a humilhação de ter sido manobrado por forças que ele não compreendia, personificadas na figura do soldado silencioso que ele tanto desprezava. Para ele, eu era um lembrete constante de sua falha de julgamento, de sua covardia burocrática. Ele me via, e tenho certeza, via o fantasma de um trem que ele escolheu ignorar. O poder que ele exercia sobre mim havia se esvaziado de seu veneno. Ele ainda podia me dar ordens, mas não podia mais me diminuir. No final, eu não precisei derrotá-lo. Apenas precisei fazer a coisa certa, e o peso da verdade fez o resto do trabalho. Quando a guerra acabou, voltei para Piracicaba. Troquei o uniforme pelo terno simples do meu antigo emprego na tecelagem. Minha vida, por fora, voltou a ser a mesma. O cheiro de algodão cru, as colunas de números, o zumbido dos teares. Ninguém em casa, nem minha mãe, nem minha irmã Clara, jamais soube da história do trem. Para eles, eu era apenas o filho e o irmão que foi para a guerra, e teve a sorte de voltar inteiro. Mas por dentro, nada era como antes. O medo de errar, de desafiar, de ser notado, havia desaparecido. No seu lugar, havia uma calma que vinha não da obediência, mas da certeza de que eu conhecia o peso exato da minha própria alma. Eu não precisava de medalhas ou reconhecimento. Minha única validação estava guardada num pedaço de papel amarelado, um recibo de uma dívida que o mundo nunca saberia que eu paguei. Às vezes à noite, quando o silêncio da cidade pequena se instalava, eu pensava naquele inverno na Itália. Eu não me via como um herói. Heróis são figuras de histórias grandiosas. Eu era apenas um escriturário. Um homem que, por um breve e terrível momento, se viu diante de um erro de lançamento de proporções monstruosas no grande livro-caixa da humanidade. E com as únicas ferramentas que possuía, uma mentira, um pedaço de papel, e a firmeza de um homem que não tinha mais nada a perder. Eu fiz o que qualquer bom escriturário faria. Eu corrigi o registro. E esse, no final, foi o único ato de guerra que realmente importou. A guerra acabou, mas a Itália nunca me deixou de verdade. Voltei para Piracicaba,
para o calor que gruda na pele e o cheiro doce de cana queimada no ar. Vesti novamente as roupas de escriturário, o tecido fino e leve tão diferente da lã áspera do uniforme. Por fora, eu era o mesmo João Batista Farias que partira, o filho que abraçou a mãe. Na estação, o irmão que prometeu voltar. Ninguém via a mudança porque ela não estava no meu corpo, mas no silêncio que eu carregava por dentro. A paz que encontrei não era a paz do fim de um conflito, mas a paz de quem fez as contas consigo mesmo e não encontrou nenhuma dívida pendente. Era um equilíbrio estranho, construído não sobre a obediência que me ensinaram a vida inteira, mas sobre um único e retumbante ato de desobediência. Eu havia voltado para casa, mas o homem que chegou não era o mesmo que partiu. Minha mãe nunca me perguntou sobre os detalhes da guerra. Para ela, bastava que eu estivesse ali, vivo, sentado à mesa do jantar. Clara, agora uma moça, me olhava com uma admiração que eu sentia não merecer. A admiração por um herói que nunca existiu. Eu nunca lhes contei sobre o trem, sobre o rabino, sobre a mentira que digitei numa máquina de escrever no meio da noite. Aquele segredo era meu, e apenas meu. Contá-lo não traria alívio, apenas lhes daria um fardo que não lhes pertencia. Meu amor por elas se manifestava agora naquele silêncio. Eu as protegi não apenas lutando numa guerra distante, mas guardando para mim a verdade sobre como a venci. A honra que elas viam em mim era uma ficção que eu sustentava com a minha quietude, e isso me bastava. A família que eu jurei defender estava segura, e a inocência delas, intacta. Voltei para a tecelagem, para o meu antigo posto. O Sr. Matarazzo me recebeu com um aperto de mão firme e um aceno de cabeça respeitoso. O som dos teares, que antes representava a ordem previsível do mundo, agora soava diferente. Eu ouvia a fragilidade do sistema, a facilidade com que um único fio fora do lugar poderia parar toda a produção. Meus dedos deslizavam sobre as teclas da máquina de somar com a mesma eficiência de antes, mas eu não via mais os números como verdades absolutas. Eram símbolos, ferramentas que podiam ser usadas para construir ou para destruir. Eu, que antes encontrava conforto na rigidez das regras, agora entendia que a verdadeira segurança não estava nelas, mas na capacidade de discernir quando elas serviam à vida e quando serviam à morte. O escritório era o mesmo, mas eu o habitava de uma forma completamente nova. O medo da autoridade, aquela doença que me paralisou por toda a vida, simplesmente se foi. Eu via o delegado na praça, o prefeito em seu palanque, o gerente do banco atrás de seu balcão, e não sentia mais aquele calafrio de submissão. Eu não os via como figuras de poder, inquestionável, mas como homens. Homens como o Capitão Menezes, presos em suas próprias burocracias, defendendo seus pequenos mapas. Aprendi na Itália que a autoridade não é inerentemente digna de respeito. Ela precisa ser avaliada, constantemente. Meu respeito, agora, era uma coisa que eu concedia, não algo que eu dava por obrigação. Tornei-me um observador silencioso da mecânica do poder, aqui em minha pequena cidade. E essa nova clareza me deu uma liberdade que nenhum exército ou governo poderia me tirar. Eu não era mais um subordinado por natureza. Era um cidadão por escolha. Às vezes, nas noites mais quietas, quando o único som era o dos grilos no quintal, eu tocava o bolso da camisa onde, por meses, guardei o bilhete do rabino. O papel já não estava mais lá, mas o gesto era um reflexo, uma forma de lembrar. Eu não revivia a guerra com horror, mas com uma estranha gratidão. Foi naquele inferno de lama e frio que eu me encontrei. Não o soldado, mas o homem. O homem que aprendeu que a consciência não tem patente e não veste uniforme. O João Batista Farias que voltou de lá não era mais forte fisicamente, talvez até mais cansado, mas sua espinha dorsal era feita de um material que não se dobrava mais por medo. A lembrança não era um fantasma que me assombrava, mas a fundação sobre a qual eu reconstruí minha vida, em silêncio e com uma solidez que ninguém podia ver. Nunca me considerei um herói. Heróis são para os livros de história e para as manchetes de jornais. Suas ações são grandiosas, visíveis, celebradas com medalhas e desfiles. O que eu fiz não teve testemunhas, não teve glória. Foi um ato clandestino, burocrático, quase anônimo. Eu não empunhei uma baioneta contra o inimigo em um ato de bravura.
Eu usei a única arma que dominava com perfeição: a lógica de um escriturário. Encarei uma monstruosidade não com um grito de guerra, mas com a precisão silenciosa de quem encontra um erro de lançamento em um livro-caixa. Minha guerra pessoal foi vencida com papel timbrado, um carimbo e uma assinatura falsificada. Foi um ato de correção, não de heroísmo. E para um homem como eu, colocar as contas em ordem sempre foi a maior das satisfações. O dever, eu aprendi da maneira mais dura, é uma palavra traiçoeira. Ensinaram-me que meu dever era obedecer, seguir a cadeia de comando, honrar o uniforme que vestia. E por muito tempo eu acreditei nisso com a fé cega de um bom filho. Mas a guerra me mostrou que existe um dever superior, um que não está escrito em nenhum manual militar. O dever para com a decência humana. Descobri que a desobediência, quando nasce da consciência, não é um ato de traição, mas a mais profunda e solitária forma de lealdade. Lealdade não a um capitão ou a uma bandeira, mas àquela voz silenciosa dentro de nós que sabe a diferença entre o certo e o errado, mesmo quando o mundo inteiro parece ter se esquecido. O uniforme, no fim, é apenas um traje que se pode tirar. A consciência é a pele que nos acompanha até o túmulo. Minha vida continuou, simples e sem grandes eventos, como um rio que volta ao seu curso depois de uma enchente. Casei-me, tive filhos, vi minha irmã Clara se tornar mãe. Envelheci no ritmo lento do interior, entre os números da tecelagem e os almoços de domingo na casa da minha mãe. A guerra se tornou uma história distante, um eco de outra era. Mas o conhecimento que trouxe de lá permaneceu, a âncora da minha existência. O poder real não está na força que comanda, mas na coragem silenciosa que escolhe. E eu, João Batista Farias, um homem comum de Piracicaba, tive a estranha sorte de descobrir que às vezes, para equilibrar o livro-caixa do mundo, basta a caneta firme de um único escriturário.